Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem está falando aqui é a Rosane. Hoje é dia 10 de setembro de 2025. Eu quero gravar esse vídeo rápido aqui para vocês, meus irmãos, só para fazer um comentário. Que o que nós estamos vendo aí acontecer no mundo inteiro é a instalação de um governo mundial digital. Isso já foi determinado pela ONU e isso foi mostrado naquela série Silo, onde você vê vários silos, pessoas habitando ali achando que o silo delas é único. Coisas antigas chamadas relíquias são proibidas de serem mencionadas. As pessoas não podem ter acesso à informação de como elas foram parar ali dentro daquele silo. E depois lá uma mulher decide sair, todas elas... E outra coisa, meus irmãos, que é um padrão idêntico àquele padrão do filme Aguarde Instruções Futuras, onde a família é trancada dentro da casa, todas as famílias, né? Mas ali no filme eles mostram só uma família do planeta Terra. Mas as famílias do planeta Terra são trancadas dentro de casa e todas as diretrizes vêm de uma tela. Isso já mostra ali que as pessoas, a maioria das pessoas, meus irmãos, elas obedecem às ordens que vêm de uma tela, de uma imagem, né? A tecnologia digital, elas obedecem à forma da besta já, essa imagem da besta que está sendo formada. Elas obedecem cegamente, a maioria das pessoas, elas estão maravilhadas com a besta, como a palavra diz. E nesse filme, meus irmãos, desculpa, nessa série Silo, as pessoas também elas acreditam em um telão, elas acham que elas estão vendo tudo que está acontecendo lá fora, mas na verdade aquilo ali é uma projeção falsa. Uma mulher decide sair, porque eles não impedem ninguém de sair, mas quem quiser sair, eles falam que a pessoa vai morrer, eles colocam um terror ali na cabeça da pessoa. Essa mulher sai e não morre, e ela descobre que existem vários outros silos. Então, esses silos podem muito bem representar os países onde as pessoas estão. Dentro de cada país está acontecendo essa digitalização mundial, que já foi assinada, as nações concordaram com a ONU em obedecer essa digitalização completa. Esse é um pacto chamado Pacto Digital. Todas as nações vão se digitalizar completamente para obedecer a AI Governance, é a governança da inteligência artificial, desse sistema bestial. Então, nós vamos ver todos os países do mundo com documento digital de identificação, todos os países do mundo com dinheiro digital. O dinheiro em espécie vai sumir, sim. Ele já está sumindo, né, meus irmãos? Tem lugares que a gente vai que não tem troco. Eles forçam as pessoas ali de uma maneira bem incisiva a pagar de uma maneira digital. Então nós já estamos vendo isso acontecer, nós já estamos vendo cada vez menos as pessoas usando pagamento com dinheiro, cédulas. Então, cada país aí, meus irmãos, pode representar muito bem um silo, onde cada um vai ter as suas regras ali, mas todos estarão obedecendo, como diz ali a foto que eu coloquei para vocês no vídeo que eu postei ontem, um documento, um só governo, que é o governo da besta, o governo do anticristo, está sendo instalado. Primeiro vem a apostasia, que é o afastamento completo da verdade, e então depois ele é revelado. O filho da perdição é revelado. Então, primeiro é isso que nós estamos vendo, meus irmãos, um afastamento completo da verdade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem está falando aqui é a Rosane. Hoje é dia 25 de novembro de 2021. E essa mensagem, irmãos, ela é especial para vocês que se comportam como comprados pelo sangue de Cristo.
vocês que se comportam como propriedade do Senhor, vocês que não se mandam, vocês que perguntam ao Senhor, vocês que esperam antes de tomar uma decisão, vocês que oram, vocês que têm paciência, vocês que guardam a palavra da paciência do Senhor Jesus, vocês que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e que se comportam como tais. Essa mensagem, irmãos, é para vocês, tá? Quero ler a palavra de Deus para nós em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Dai glórias, pois, a Deus em vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, eu quero comentar com vocês, quero conversar aqui com vocês. Eu estava conversando com o Senhor, nós temos sofrido muitas pressões ultimamente. Eu estou falando de nós que nos comportamos como comprados, nós que não profanamos o corpo do Senhor, que não é nosso, com essa maldição dessa poção da farmaqueia, essa profanação do inferno. Então, eu estou falando, irmãos, que as dificuldades para nós vão só aumentar. Esse período de teste que nós estamos passando, irmãos, ele é para nos purificar, para nos refinar. A palavra diz que nós seríamos provados, embranquecidos, refinados, né, nos últimos tempos. E aí eu estava aqui orando, conversando com o Senhor e tal, a respeito dessas situações todas que nós estamos vivendo. Várias pessoas perdendo emprego porque não querem profanar o corpo, não querem permitir que essa coisa maligna acesse sua corrente sanguínea e cria ali as conexões, né? Essas situações aí já tem um chip líquido ali dentro, foi falado já em diversos vídeos. E aí, irmãos, eu estava conversando com o Senhor, e eu vou bem conversar aqui com vocês nesse vídeo, vou bem conversar com vocês. Eu estava aqui pensando, né, como que eu faço para gravar mais algum vídeo explicando e pensando em vários vídeos aqui que eu tenho que legendar e não sei o que, e o Senhor falou comigo, irmãos. E você lê os argumentos das pessoas, né, e você recebe os argumentos das pessoas, e você vai em outros vídeos, e você vê as pessoas comentando e concordando, ou você vê vídeos de pessoas falando e blogs e tal. E aí eu fui conversando com o Senhor e o Senhor falou o seguinte: isso é para você que se comporta como comprado, você que não foi profanado, você que tem o corpo limpo perante o Senhor. Existem pessoas que não vão entender, irmãos, a gravidade disso, elas vão ficar negando até elas estarem diante do Senhor Jesus. O Senhor me levou, irmãos, para meditar naquela palavra que Ele falou. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Olha isso, irmãos, a pessoa vai estar achando que ficar profetizando no nome do Senhor está valendo alguma coisa para ela, né? Não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas obras maravilhosas? Então eu direi a elas: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, a palavra original aqui para iniquidade é anomia. Anomia é perversidade, injustiça, transgressão da lei. E nunca vos conheci, conheci é a palavra gnosco, é conhecer de perceber, estar ciente da presença, sentir. São pessoas que não sentem o Senhor. E diante dele, irmãos, a gente acha que essas pessoas, a gente argumentando com elas vai ser útil, a gente argumentando com elas vai surtir algum efeito. Não vai, irmãos, porque elas estão tão cheias de si, elas já se comportaram como não compradas pelo sangue do Senhor, que não adianta o que você e eu falarmos, não adianta a gente pegar cientistas e falar para elas, não adianta falar que, olha só, todos os vídeos de cientistas que falam o que tem nessas
profanações, malditas, estão banidos. Nenhum vídeo é permitido aqui nessa plataforma. Não é permitido no YouTube, é censurado, porque o diabo quer esconder. Elas vão continuar defendendo isso, elas vão continuar falando que não tem nada demais, porque elas vão chegar diante de Jesus, irmãos. Foi isso que o Senhor falou para mim. Elas vão chegar diante de mim, filha, e vão tentar argumentar comigo. Então, meu irmão, não tem pessoas que elas estão completamente cauterizadas. Elas já estão em modo zumbi. O que é isso? Mortos-vivos espirituais. Elas estão mortas. Elas estão andando para lá e para cá, vendo, mas elas não enxergam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Não adianta, irmãos. Então eu tava assim, é inacreditável, irmãos, é inacreditável. Você prova para a pessoa, você mostra para a pessoa. Você pega ali todas as composições que tem no negócio. A pessoa continua falando que não tem problema, que tá tudo certo, que tá tudo bem. Você prova por A mais B que acontece alteração ali, né, de DNA. Não, tá tudo certo. Isso aí ainda pro futuro ainda vai vir talvez alguma coisa, né? Irmãos, Apocalipse capítulo 19, versículo 20 diz que quem aceitasse a marca da besta teria sido enganado. Eu fui procurar no dicionário o que é enganar. Enganar é fazer acreditar em algo que é falso, errado. Esconder Olha o que estão fazendo com os vídeos aí que a gente tenta postar. E, irmãos, vocês que não tentam postar vídeo nenhum, vocês não têm noção da luta que é você tentar postar um vídeo e ele ser banido toda hora. Aí você percebe o quanto eles estão tentando encobertar. Ali, ó, esconder a verdade de alguém ou de si mesmo. Burlar, lograr, mentir, causar uma impressão que não corresponde à realidade, fazer errar ou incorrer ao erro, fazer equivocar, confundir, trocar, trair. Então, irmãos, tem pessoas que por mais que você prove para a pessoa, você pega um cientista falando, ela não vai acreditar. Então, o foco dessa mensagem aqui, meus irmãos, são vocês que estão limpos, são vocês que não se deixaram profanar. E eu estava vendo um vídeo agora há pouco, eu fiquei assim muito chocada com uma pessoa específica que até então essa pessoa estava defendendo o corpo limpo, né? Vamos dizer assim, sem a profanação da farmaqueia. E agora a pessoa veio achou uma posição interessante assim em cima do muro e foi lá, não, então, não é bem assim, né? Olha, e assim, irmãos, eu preciso ler para vocês, irmãos, aqui. É uma passagem que o Senhor tem literalmente martelado na minha cabeça. Eu falo martelado quando ele é incisivo com alguma coisa, quando ele bate na mesma tecla, tá? Faz alguns dias já, irmãos, que o Senhor tem martelado para mim o assunto de 1 Reis, capítulo 13. O capítulo 13 inteiro tem uma história de um homem de Deus que foi entregar uma profecia para Jeroboão. E a ordem do Senhor, olha isso, irmãos, olha isso, eu estou falando com vocês que se comportam como comprados, para vocês que se comportam como propriedade de Jesus Cristo, para vocês que se importam com o que ele se importa, para vocês que têm temor do Senhor, ainda têm temor do Senhor. É para vocês isso aqui, irmãos. Talvez alguns aí de vocês, não todos, alguns, o Senhor tem falado palavras muito severas, muito rígidas. Você está achando que é exagero. Não visitar mais essa pessoa, não conversar mais com aquela outra pessoa, parar, cortar o relacionamento com não sei quem, e você está achando que é exagero. Eu quero ler aqui, porque o Senhor, quando ele falou para esse homem de Deus ir lá entregar a palavra para Jeroboão, ele disse o seguinte, eu vou ler no versículo 8 aqui.
O homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, eu não iria contigo, eu nem comeria pão e nem beberia água neste lugar. Pois assim me ordenou. Olha o que o Senhor ordenou ele aqui, irmão. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comas pão, nem bebas água, e nem voltes pelo caminho por onde vieste. Olha, qualquer um poderia pensar: nossa, o Senhor não quer mais que eu coma pão, nem que beba água, vou estar cansado da viagem. Irmãos, seja qual for a orientação que o Senhor teu Deus te deu com relação a alguma pessoa, que é uma pessoa que está em cima do muro com a situação que nós estamos comentando, ou é uma pessoa que já aceitou a profanação da farmaqueia, e o Senhor tá te falando para parar de comer pão, parar de beber água na casa dessa pessoa, parar de ficar passeando na casa dessa pessoa, e você continua indo. Presta atenção nisso aqui, ó. Então, o profeta ali, o homem de Deus, né, falou que Deus tinha falado aquilo ali para ele. Aí, olha isso aqui, irmão. Olha, cuidado, cuidado. Ele, pois, no versículo 10 agora. Ele, pois, se foi por outro caminho, olha, até aqui ele estava obediente. Não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ora, morava em Betel um velho profeta. Seus filhos vieram lhe contar tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que ele dissera ao rei, e a contaram também a seu pai. Seu pai lhes perguntou por qual caminho ele se foi, pois seus filhos tinham visto o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: selai-me o jumento. E eles selaram o jumento no qual ele montou. E tendo ido após o homem de Deus, o achou sentado. Olha você aí, irmão, olha eu aí. Sentado embaixo de um carvalho, até então obedientes, né? Até então não comendo pão, não bebendo água e não voltando pelo mesmo caminho, né? Até aí tudo certo. O achou sentado debaixo de um carvalho e ele perguntou: olha aquele enviado ali, irmãos, que é enviado para mentir, para ver se você vai se desviar do caminho, tá? És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E respondeu ele: sou. Então lhes disse: vem comigo a casa e come pão. A pessoa fala para você alguma besteira aí: ah, não, tal coisa pode. Mas ele disse: não, eu não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Nossa, que Deus exagerado, né? Nossa, não sei por que Deus está querendo isso de mim. Só obedece, irmão, não questiona não, tá? Só obedece, que é para a tua preservação de vida. Continuando no versículo 18. O outro lhe respondeu: ah, eu também sou profeta como tu. Olha o anjo aqui, ó. E o anjo me falou, mentira aqui. O anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas lhe mentia. Assim, o homem, olha, caiu na palavra do outro aqui, ó. O homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água, e desobedeceu, né, irmãos? Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, mas voltaste e comeste pão e bebeste água, no lugar que ele te dissera: não comas pão, nem bebas água, teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E havendo eles comido e bebido, selou o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. Então, meu irmão, seja qual for a pressão que nós formos passar nesses últimos tempos, meu irmão, a gente está na reta final. A gente está na reta final. Você viu tanto de gente perdendo emprego por causa dessas maldições, dessas profanações da farmaqueia. O tanto de pessoas que estão perdendo emprego, meu irmão. Faz igual o Senhor Jesus falou, meu irmão: se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Assim,
fazendo um trocadilho aqui, se o teu trabalho te escandalizar, arranca-o, meu irmão. Eu não vou poder viajar, então arranca a viagem, para de viajar então, tira viagens da sua agenda. Mas é que as férias vão ser, é férias em Paris, é férias na Disney, arranca isso aí, meu irmão. Arranca isso da sua vida, em nome de Jesus. Mas é que agora que saiu meu passaporte, né? Agora saiu o visto para mim. Arranca, arranca. A palavra aqui, irmão, para escandalizar, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, escandalizó. Colocar uma pedra de tropeço ou um empecilho no caminho, no qual alguém possa tropeçar e cair. A palavra diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Irmão, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nós estamos vivendo um tempo tenebroso, irmãos. O diabo tá com tudo, o inferno tá fervendo, ele sabe que tem pouco tempo. Seja o que for que te falarem, seja qual for a ameaça que você sofrer, meu irmão. Eu não sei o que eu vou fazer. Deixa com Deus, confia no Senhor, haja em fé. Ande sobre as águas, saia do barco, irmão, deixa que caia, a casa que caia, deixa quieto. Mas arranque aquilo, meu irmão. É melhor você entrar na vida sem o teu emprego, desempregado, seja lá o que for, sem a tua viagem internacional, seja lá o que for, sem as suas férias que você estava planejando. Mas eu vou perder o dinheiro da passagem. Meu irmão, que importa? O que adianta, meu irmão, você perder a tua alma? Não perca a tua alma, irmão. Isso que está acontecendo é muito sério. É muito sério. E nós vamos ter pessoas furiosas porque vão perceber que não tem óleo na lâmpada. Elas têm a Bíblia. A Bíblia, né? A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Elas têm a lâmpada, elas estão esperando o noivo, elas dormiram igual todo mundo dormiu, as 10 dormiram. As 10 estavam esperando o noivo. E quando ouviu-se o clamor, as 10 acordaram. Então tá tudo ali, tudo parecido, né? Só que tem uma diferença, falta de comunhão. Porque quando o Senhor fala, depois que elas vão bater lá, sai, abre-nos. Ele fala assim: eu não vos conheço. A palavra original ali para não conheço, irmãos, é de ver face a face, é de sentir, ter comunhão, relacionamento. Então são pessoas que são aqueles que vão olhar na face do Senhor Jesus e vão ter a petulância, meu irmão, vão ter o topete de falar: mas eu profetizava no teu nome, eu expulsava demônios no teu nome, eu fazia obras maravilhosas. Então, se essas pessoas, meu irmão, elas vão até lá, diante do Senhor, elas não vão entender que elas estavam erradas. Não é agora, meu irmão, com a gente, que elas vão entender que elas estão erradas. Então, tem pessoas, são as virgens imprudentes. Não tem conversa com esse povo, não adianta. Quando a gente está estudando, meu irmão, eu fui estudar a respeito das virgens sábias e das sábias ou prudentes, né? E as loucas ou nécias ou imprudentes. E eu foquei, qual é a principal característica das duas? Uma é sábia e a outra não é. Simples, né? Então eu fui lá em Provérbios, eu fiz uma listinha do que os sábios fazem. Então, nem olhei os tolos por enquanto ali, isso aí foi ontem mesmo que eu estava fazendo. Qual o comportamento dos sábios? Qual o comportamento das virgens sábias? Eu vou só falar aqui para vocês alguns que eu encontrei. O homem sábio ouvirá e irá aumentar o entendimento com o aprendizado. Então, qual que é o contrário? O que o tolo faz? O tolo não aumenta o conhecimento, ele não tá nem aí, ele vai vivendo a vida, irmãos, como se essa vida aqui fosse uma brincadeira. Ele não leva a sério o sacrifício do Senhor Jesus. As sábias levam, as virgens sábias levam a sério. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e considere os caminhos dela e ser sábio. A formiga, meu irmão, quando você já experimentou passar num lugar que tem um formigueiro durante um dia de chuva, você não vai ver uma formiga saindo na hora que tá chovendo, porque antes da chuva ela já tem as comidinhas dela lá todas guardadinhas, ela já fez o estoque dela, ela já tá preparada.
Então o sábio, ele se prepara antes, ele vê aquela nuvem, aquelas tempestades se aproximando e ele já se prepara, ele não fica esperando chover, ele não sai sem sombrinha de casa. O sábio é precavido. O homem sábio ama a repreensão. Uma coisa que os tolos, o tolo odeia a repreensão, meu irmão. Se você tentar repreender um tolo, a palavra fala, não faz isso, nem faz isso. Não responda ao tolo de acordo com a sua tolice. É melhor você deixar quieta a pessoa e nem falar com a pessoa, irmãos. Então tem pessoas que você freia a tua boca, eu freio a minha boca, você não fala, freia os teus dedos, né? Eu freio os meus dedos porque a pessoa não quer enxergar, ela é tola, ela odeia a repreensão. O sábio ama. O sábio receberá mandamentos, o sábio aceita ser orientado com os mandamentos do Senhor. O tolo não, ele fica questionando, ele fica rebatendo. Você pode pegar a palavra, irmão, pode pegar o pergaminho original da Bíblia e mostrar para ele que ele não vai aceitar. Tolo. Tem a palavra, tem a lâmpada, tem, mas não tem óleo, não tem relacionamento. Vai chegar lá diante do Senhor e vai falar, nossa, mas eu fazia isso. Ainda vai achar que tem que discutir com o Senhor. Não vai entender que perdeu até diante do Senhor, meu irmão. Essas pessoas não vão entender que perderam. O que refreia seus lábios é sábio. Olha, o que ganha almas é sábio, então os sábios ganham almas, os que vão subir, os que vão entrar com o noivo, ganham almas. O que atenta ao conselho é sábio, a língua do sábio é saúde, a pessoa controla o que ela fala palavras abençoadoras, palavras que vão glorificar o nome do Senhor e não agradar os homens. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, se você ainda vai em templos feitos por mãos humanas e o pastor que te coordena aí tá falando para tomar essa profanação maldita, tá falando para tomar a profanação da farmaqueia, a língua dele não está destilando saúde, certo? Ele não é sábio, ele está indo contra a palavra de Deus, ou seja, é um falso pastor. É um lobo em pele de ovelha, meu irmão. Se afasta disso aí. Fica na tua casa. Faz a tua refeição espiritual. Só você e o Senhor, tá? Melhor você cortar isso aí. Faz igual o Senhor Jesus falou. Arranca. Arranca, meu irmão. Essa hora nós temos que ser extremamente drásticos. E não é ser frio. Não é ter frieza, meu irmão. Não é tratar as pessoas com desrespeito nem nada. É cuidar daquilo que você tem. É guardar o que você tem. Sabe? Vigia, seja vigilante. Então, se o pastor do lugar que você vai para congregar tá falando besteira, irmão, tá falando contra a palavra, tá falando que você pode profanar o templo do Senhor, que é o seu corpo, sai daí, porque a língua dele não está destilando saúde. O sábio anda em companhia dos sábios. Olha isso aqui, para aqueles de vocês que andam em companhias aí de pessoas que vão contra a palavra, que querem açucarar o pecado. Sai de perto desse povo aí que vai sobrar para você depois. Não se envolva. A mulher sábia edifica o seu lar. O homem sábio teme e se separa do mal. Os lábios do sábio destilam conhecimento. O caminho da vida é para cima para o sábio. Ou seja, o sábio sabe para onde ele está indo, né? Para onde ele quer ir. Os ouvidos que ouvem a reprovação são sábios. Então você que é sábio, que você que vai entrar para as bodas com o noivo, você ouve a repreensão, você ouve a correção, você aceita. O sábio é pacificador, o sábio tem autocontrole, o ouvido do sábio busca o conhecimento. Ele não é daquele que não quer nem saber, a tecnologia está lá avançada, tem chip líquido já, ele fica, não, ele está esperando aí no chip visível. Não, o sábio ele vai atrás do conhecimento, ele vai ler, ele vai se instruir, ele vai saber o que está acontecendo com essas maldições que querem colocar dentro da gente, na nossa corrente sanguínea. O sangue é a vida, o Senhor falou. O sábio vai controlar, não vai deixar entrar qualquer coisa ali. Quando o sábio é instruído, ele recebe o conhecimento. E aí um versículo que eu encontrei que eu achei bem interessante. Há um tesouro desejável e óleo na habitação do sábio. Então, o sábio ele tem relacionamento com o Senhor, ele não tem só a Bíblia na mão, ele não fica só lendo a Bíblia. Ele se relaciona com o autor da Bíblia.
Então, além da palavra, da lâmpada, porque todas elas saíram com as lâmpadas, né? Todas as virgens, as prudentes e as loucas, todas elas prepararam suas lâmpadas. Todas elas tinham a lâmpada para os pés. Só que o relacionamento faltou ali, né? Em algum ponto. O sábio se desvia da ira. O coração do sábio está na casa do luto. Porque ele vai ver ali o fim de todo ser humano, né? E vai ter temor do Senhor e tal, e vai pensar na eternidade. Então, meus irmãos, vocês que estão na dúvida aí, né? E aí, eu vou perder meu emprego se eu não me profanar. Isso só por si só, meu irmão, já deveria acender um sinal de alerta, assim, como eu falo, de dar um frio na espinha. Um frio na nossa espinha. Se você não tomar profanação aqui, você vai perder emprego, viu? Você não vai poder entrar aqui, você não vai poder entrar ali, certo? Isso aí já deveria acender um sinal de alerta vermelho para todos nós. Então, aqueles de vocês que escolheram continuar mantendo o corpo de vocês como um corpo do Senhor comprado por Ele, continue nesse propósito, meu irmão. O Senhor vai te honrar. Faça como Daniel. Daniel, irmãos, um vinho e um manjar. A palavra diz que ele escolheu não contaminar o seu corpo. Ele decidiu e ele foi honrado pelo Senhor. Nós conhecemos a história de Daniel. Olha que tremendo, irmãos. Imagina Daniel hoje em dia, o que será que ele ia fazer, né? O que será que Daniel faria se ele fez aquilo com a comida do rei? Pense como a gente tá no momento que é um momento de trevas mesmo, irmãos. É um momento onde a palavra fala, né, que os homens sentiriam coceira, comichão nos ouvidos quando eles ouvissem a verdade. Eles tentariam quase matar as pessoas ali, igual a gente vê nesse filme ali, os zumbis tentando atacar o homem que quer trazer a cura para eles. Então você tenta falar com as pessoas te atacam. Então, meu irmão, é porque o Senhor Jesus está voltando. É porque Ele é fiel. E infelizmente sim, meu irmão. Tem pessoas que só nem diante do Senhor elas vão entender que deu tempo. Porque tem pessoas que estão falando assim, que daqui eu não sei que horas isso aí que vai acontecer, né? A marca da besta é só não sei quando. Não existe espaço bíblico para isso em Apocalipse. O Senhor Jesus disse para nós não acrescentarmos a palavra. Em lugar nenhum de Apocalipse a gente lê ensaios, né? Isso é uma doutrina humana que foi infiltrada nesses últimos tempos, para que as pessoas aceitem a profanação ou passem a mão na cabeça da profanação, né? Vamos passar a mão aqui na cabecinha dessa poção venenosa aqui. Mas, infelizmente, sim, irmãos, o Senhor Jesus disse, né? Esforçai-vos para entrar pela porta, porque apertado é o caminho, a porta é estreita e apertado é o caminho. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que nós sejamos aqueles que vamos nos esforçar e vamos conseguir. Em nome de Jesus, permaneça firme, meu irmão, permaneça firme em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. O meu nome é Rosane, hoje é dia 18 de setembro de 2023 e eu quero conversar nesse vídeo com vocês a respeito de alguns assuntos que eu já publiquei vídeos aqui no canal, mas eu vou fazer esse vídeo aqui para chover no molhado um pouquinho, meus irmãos. Só de uma maneira condensada, que eu vou chover no molhado no assunto da blockchain, que é o real digital aí, o Drex, a nova moeda digital. E eu quero conversar com vocês a respeito disso. Primeiro eu quero começar lendo a palavra de Deus para nós em Lucas capítulo 11, versículo 31, o Senhor Jesus falando aqui. A rainha do sul se levantará no julgamento com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que um maior que Salomão está aqui. Então aqui nós vemos o Senhor Jesus falando que nós somos indesculpáveis, porque se aquela geração dele já era indesculpável, e Jesus citou todo o evento da viagem da Rainha do Sul para ouvir a sabedoria de Salomão,
Meus irmãos, nós temos tudo na nossa mão. Nós temos toda a informação que a gente quiser. É só a gente pesquisar. Então, eu sugiro que você que não sabe do que eu estou falando, pesquise a respeito. Não é a minha intenção aqui tentar convencer você de nada. Eu não quero convencer você. Fique à vontade para acreditar no que você quiser. A fé não é de todos, diz a Bíblia, e eu entendo. Eu estou só fazendo esse vídeo aqui para solidificar um pouco mais essa situação espiritual da blockchain, porque ela é parte do sistema financeiro da besta. Então, eu deixei no canal aqui, Jesus é Santo, o principal vídeo desse canal. Se você fosse escolher um vídeo para ver, meu irmão, escolha esse vídeo para assistir, certo? O Anthony Pett está falando ali, explicando a infraestrutura do sistema da besta, que são nanodiamantes, que se envolvem ali tudo com a blockchain. E a blockchain, meus irmãos, esse vídeo é só um comentário rápido aqui. Ele está com legenda em 121 idiomas, irmãos. Então é só você escolher a legenda no idioma que você quiser. Ativar as legendas, se você não sabe ativar, peça ajuda de um outro ser humano aí para te ajudar a ativar as legendas no seu telefone, tá bom? Vocês que me escrevem pedindo para mandar legenda de outro país, já tem aí, tá bom, meus irmãos? 121 idiomas. Aproveita a informação e divulga para as pessoas que você conhece. Ok, irmãos, algumas pessoas chamam tudo de marca da besta. Tudo. O www dizem que é a marca da besta, o celular dizem que é a marca da besta, o 666 dizem que é a marca da besta. Só que a Bíblia já nos deixa claro que a marca é uma coisa, a besta é outra coisa, o número do nome é outra coisa, a imagem é outra coisa, e tem pessoas que colocam tudo no mesmo saquinho e consideram tudo marca da besta. Elas esquecem que nós estamos lidando com a implementação de um reino. Daniel capítulo 7, versículo 23 nos diz que será instalado nos finais dos tempos um reino, o quarto reino. Então eu estou aqui com o texto original e diz ali, a quarta besta é o quarto reino. A palavra original para reino é Malco. Essa palavra, meus irmãos, ali no número 2, onde está escrito organizado, é um reino no mundo organizado. Eu grifei ali Daniel 7:23. Então, a Bíblia está falando para nós em Daniel capítulo 7, versículo 23, que nos dias finais, nos últimos tempos, seria instalado um reino organizado na terra. Esse reino está sendo instalado diante dos nossos olhos, meus irmãos. É o reino do anticristo. Eu sei que vários de vocês não acreditam que o anticristo é um homem. Não estou aqui para discutir a respeito disso. Não estou aqui para tentar impor o que eu creio. Eu creio que ele é um homem. Aqueles de vocês que não creem que ele é um homem, ok. Quero falar a respeito da instalação do quarto reino e como esse sistema todo de blockchain é o sistema financeiro da besta. E eu vou falar de uma maneira superficial, irmãos. Vou deixar links aqui embaixo desse vídeo para você clicar e assistir os vídeos que estão aqui embaixo, caso te interesse, tá bom? Essa foi a figura que eu escolhi, meus irmãos, para representar para vocês o quarto reino. Esse é um personagem satânico da Marvel. A Marvel é uma empresa satânica. Ela divulga satanismo, ela divulga as coisas que estão acontecendo nos últimos tempos. Aí os satanistas envolvidos na Marvel, eles publicam isso, e esse homem se chama Dr. Octopus. Octopus é polvo. Ele tem esses tentáculos satânicos que saem das costas dele. E esse quarto reino, meus irmãos, que nós temos que tomar cuidado, eu escrevi ali, ó, em cada tentáculo dele é uma coisa. O quarto reino, ele tem a besta, o número do nome da besta, a marca da besta e a imagem da besta. E eu estou falando isso segundo a Bíblia. Vamos ler aqui. Vamos ler Apocalipse, capítulo 15, versículo 2. Olha ali, ó. Eu grifei quais são os 3 elementos que nós temos que evitar. A besta, no número 1. A imagem da besta e o número do nome.
Então, tem pessoas que esquecem disso dali e só falam da marca, marca da besta. Irmãos, a marca da besta, falem o que quiserem para você. Originalmente, segundo o dicionário de grego antigo, marca da besta é picada de serpente, mordida de víbora. Olha ali, ó, serpente, picada, mordida, e inclusive comparam com escorpião. Olha esses quadradinhos aí, eu fui parando em cima de cada uma das palavras ali, ó. Mordida, picada. Ali é ferroada. E vocês que não assistiram o vídeo Farmaqueia, no vídeo Farmaqueia eu explico coisas que eu não vou poder falar aqui por causa da censura, porque o diabo morre de medo que a verdade venha à tona e ele usa a desculpa de proteger a comunidade. Então, vários conteúdos que eu não posso falar aqui você encontra nos canais do Rumble, BitChute e em breve eu vou repostar no Brighteon também. Essa blockchain, meus irmãos, ela tem um acesso espiritual, e novamente a satanista aqui, Marvel, ela fez um filme recentemente chamado Quantum Mania. A blockchain, ela trabalha com esse universo quântico, esse universo é um universo espiritual, meus irmãos. Inclusive, eu estava vendo um irmão explicando a respeito de como o mundo quântico ele é absolutamente de uma física utilizada por satanistas. Tem esse livro aí, ó, a Hermética Quântica. Hermética é um negócio ocultista, de ocultismo puro. E a blockchain ela tem relação com essas coisas quânticas, com a física quântica. Todos os simbolismos que você for ver, se você digitar a palavra blockchain, blockchain inclusive quer dizer cadeia de blocos, corrente de blocos. Espiritualmente, a pessoa que se envolve com blockchain, e meus irmãos, seja qual for o nome que derem para isso, atualmente estão dando o nome Drex. Estão dizendo que o nome Drex ali significa que o D significa digital, o R representa o real, o E representa o eletrônico e o X representa a modernidade das transações. Mentira. Dê uma olhada no vídeos híbridos de Satanás que eu falei a respeito da letra X. Veja os vídeos, são vários vídeos, várias informações detalhadas. O X tem outra história aí com o X, tá bom? De preferência, veja o vídeo, assista especificamente o número 2, onde eu abordo a letra X, certo? Os X-Men, cromossomo X, como os satanistas usam a letra X. Não tem nada a ver ali com modernidade não, tá? É outra coisa. E você veja que termina com o E, EX. Olha que interessante, né? Eu falo de algumas marcas que tem esse EX no final. Então assista vídeos híbridos de Satanás para se informar, caso você ainda não tenha assistido. Então essa blockchain, ela é um envolvimento espiritual que a pessoa vai ter. E eu estou resumindo aqui o que o Anthony Petch fala, que ele que é o cientista, a pessoa estará se emaranhando no universo quântico. E eles chamam isso de nós. Literalmente, nós. A pessoa estará se envolvendo com nós. Por isso se chama blockchain, corrente. A pessoa estará acorrentada em um universo de transações quânticas. É muito mais do que simples troca financeira. É muito mais do que meros contratos. E o Anthony Petch, ele explica que quem detém a chave da blockchain, a chave privada, é o anticristo. Já fiz vídeos a respeito disso. Você que está tentando ainda ficar amarrado nesse sistema, leia a Bíblia Sagrada, que lá diz que nós não vamos poder comprar e nem vender. Se você continuar podendo comprar e vender, você está se envolvendo com o sistema do anticristo, certo? Nós teremos que nos desconectar disso daí. E o que eu vou fazer? Você vai orar e perguntar para Deus, porque era para você ter se preparado. Estão chegando aí momentos na face da terra, meus irmãos, que aqueles que não estão preparados vão acabar cedendo a isso aí, infelizmente, porque vai ser uma pressão tremenda sobre a vida daqueles que não estão preparados.
Preparados como? Em todas as maneiras, principalmente espiritualmente. Se você acha que ficar comprando barra de ouro, barra de prata vai ser o suficiente, você está indo contra a palavra de Deus, porque nós não vamos poder comprar e nem vender. Comprar e vender, as palavras originais querem dizer, inclusive, barganhar e trocar. Nós não vamos poder fazer nada. Se você continuar podendo fazer alguma coisa, se você poder continuar fazendo transações digitais, você já está envolvido com o sistema da besta, porque a blockchain vai dominar tudo. Veja os vídeos que eu postei e repostei ali da Pippa Malmgren, falando a respeito do assunto. Veja os vídeos, meus irmãos, se instrua. Não faça ali, não passe vergonha no dia do juízo, porque a rainha do sul vai ter testemunhar contra aquela geração. Imagina a nossa geração, meus irmãos. Nós somos uma geração indesculpável, por isso que a marca da besta apareceu nessa geração, na nossa. Porque é a geração que tem a Bíblia completinha. Nós temos ela inteirinha para ver, para ler, para nos instruirmos. Então eu recomendo que você veja os vídeos, veja com calma, analise, estude. A blockchain, ela cria nós espirituais, envolvendo você, pessoa que se envolver com blockchain. Eu espero que não seja você que está ouvindo isso. Mas, meus irmãos, esses nós prendem você no universo quântico, meus irmãos, que é um universo espiritual. Ali no vídeo do Anthony Petty, você nota que ele fala de Libra, porque na época que ele fez aquele vídeo, era o nome mundial que estava rodando por aí. Hoje nós sabemos que é o CBDC. A gente tem que andar de acordo com o que está caminhando a carruagem, meus irmãos. E não ficar esperando pela Libra só porque o Anthony Petty falou aquilo no vídeo antigo. Aquilo é um vídeo antigo, eu coloco a data nos vídeos, meus irmãos. Leia as descrições do vídeo, na descrição tem todas as informações. Aquele vídeo é antigo, por isso que o Anthony Petty fala de Libra. Hoje em dia ele falaria de CBDC. CBDC são as moedas digitais dos bancos centrais. O que quer dizer isso? É uma moeda global, mundial, chamada CBDC. E cada país vai ter um nome diferente. Não caia nesse engano, meus irmãos. Não caia nisso. Existem elementos que nós temos que vencer. Estude a palavra de Deus, estude Apocalipse, ele olha, 15, versículo 2. Nós temos que vencer vários elementos. E quando eu falo em Apocalipse, capítulo 13, versículo 17, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou, olha aquele ou ali, meus irmãos, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então há várias opções de perdição aqui, há várias opções. Se você quiser continuar comprando ou vendendo, você vai ter que se envolver com o sistema do anticristo. Você vai ter que se envolver com o sistema da besta. Não tem outra saída. Ah, não, mas eu vou usar... Deus me mostrou não sei qual moeda. Deus não te mostrou coisa nenhuma, meu irmão. Vai para a palavra. Não fique com os seus sonhos, não fique com suas ideias. A palavra é o que nos mostra. É lá que está mostrando. E lá está mostrando que nenhum homem vai poder comprar e nem vender. E tem cristãos falando aí que estão sonhando com criptomoeda, com Bitcoin, com moeda digital, com blockchain. Você está sonhando com o quê, meu irmão? Com o sistema da besta? Você quer continuar comprando e vendendo? Então eu recomendo, meus irmãos, vocês que estão aí ainda viajando nessa situação financeira, vocês que estão embarcando nesse voo aí maligno, isso aí vai te levar para o lago de fogo, meu irmão. Não caia nessa, não. Não caia nessa. Você não vai poder comprar e nem vender se você estiver em Cristo. Não vai poder comprar e nem vender. E se você puder comprar ou vender, a tua alma está em perigo. Está chegando um momento, meus irmãos, que nós vamos ver onde é que está a paciência e a fé dos santos. Por que a palavra de Deus diz isso em Apocalipse? Aqui está a paciência e a fé dos santos, porque vai requerer muita fé você se desconectar do sistema, meu irmão, minha irmã. Você perder, literalmente, o teu lugar na sociedade. Você vê as pessoas te olhando como aquele que não paga as contas, contas atrasadas, pessoas vão ser despejadas de suas residências. Você está preparado para isso, meu irmão? Porque é o que vai acontecer com muitos de nós. Muitos de nós. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Você tem fé para isso?
para crer que esse sistema é um sistema satânico? Você tem fé para crer nisso? Ou você acha que está tudo certo ficar envolvido com blockchain? Um sistema que envolve geomancia, que é pura feitiçaria. Veja os vídeos que eu traduzi aqui do Anthony Petty. Veja, porque eu e você estaremos sem desculpa. Porque se a rainha do sul viajou para ouvir Salomão, eu e você ouvimos Jesus através da palavra, que é maior que Salomão, e nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem está falando é a Rosane. Hoje é dia 4 de setembro de 2021. Esse vídeo aqui é uma sequência das parábolas do inferno, onde eu quero falar a respeito de infestados e os vitoriosos sobre a besta. Quero começar lendo a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 15, versículo 2. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos sobre a besta, sobre a sua imagem, sobre o seu sinal e sobre o número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Quero ler também João capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quero conversar com vocês a respeito do filme Venom, Veneno, que mostra exatamente o que nós estamos vendo atualmente no planeta Terra. Uma infestação demoníaca. As pessoas aí que deixaram seu corpo ser profanado estarão ouvindo vozes, tendo sonhos estranhos, tendo alucinações, tendo aquele negócio que a gente ouve muitas pessoas falando, né? Eu ouvi uma voz me falando para fazer isso e fazer aquilo. Nós começaremos a ver isso com mais frequência, porque a infestação vai acontecer com mais frequência. Que infestação? Infestação do templo de Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Então, esses filmes todos que são apresentados para nós são filmes que o diabo apresenta aos seus servos satanistas aliançados com ele, satanistas que têm aliança, que já são satanistas aí de elite. E os filmes se tratam de situações espirituais sendo apresentadas ali como se fosse ficção científica para as pessoas. Então, o que nós vemos ali de realidade espiritual? Nós vemos o filme Alien. Há muitos anos atrás já esse filme vem falando a respeito disso. Seres humanos infestados por formas alienígenas. E entenda aqui, irmão, que quando eu estou falando de formas alienígenas, estou falando de demônios. Seres espirituais, que são apresentados nesse filme como um parasita, né? Até nesse filme Venom, os demônios são apresentados como parasitas. Você vê no filme A Quiet Place, um lugar silencioso. Você vê frases soltas assim, em uma das frases o homem diz o seguinte: quem foi deixado para trás não é digno de ser salvo. E você vê que há um mundo pós-arrebatamento. O filme começa mostrando um monte de gente desaparecida ali, que está sendo procurada. E após o arrebatamento, o filme deixa implícito que a terra ficou infestada por demônios. E aí todo mundo tem que ficar quietinho ali, quem está tentando se esconder dos demônios. Você vendo esse filme Venom, que é veneno em inglês, você vê que um homem ele está possuído por essa força demoníaca, é um demônio que fica falando na cabeça dele o tempo todo.
E nós já estamos vendo isso. Se você ver vídeo de pessoas que foram profanadas, que deixaram seu corpo ser invadido por um líquido estranho, você vai ver essas pessoas reclamando de pensamentos estranhos, sentimentos estranhos. Alguns vão dizer que não sentem mais Deus, outros vão continuar lá. Não, não, eu sinto Deus sim, eu tenho comunhão com Deus sim, ok. Meu irmão, o que eu falo para você é, não permita, você que ainda está pensando, será que eu participo dessa profanação aí mundial ou não? Será que eu participo desse negócio? Eu acho que eu estou sendo muito radical, né? Continue sendo radical, meu irmão, continue. Porque nesse filme o demônio diz para esse homem que ele já infestou, que ele veio ali para destruir a humanidade, que Deus não soube fazer direito. Aquela filosofia satânica, né, do humano 2.0, da simbiose. A simbiose entre humanos e máquinas é claramente mostrado nesse filme. O que nós vemos hoje, o transhumanismo, puramente satanismo, querendo colocar Deus como alguém que não soube fazer. O ser humano. E cá estão os demônios para consertar o que Deus não soube fazer, através dessa melhora, edição genética, edição de DNA. Dê uma olhadinha, vou deixar uns links aqui embaixo do vídeo. E esse homem, ele vai ouvindo a voz do demônio ali ao longo do filme, você vê. O demônio vai conversando com ele e tal. E vai sendo retratada essa situação que nós vemos hoje, inclusive até a cor da substância é a mesma. Dê uma pesquisada, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo as substâncias que você pode pesquisar para ver o que está acontecendo aí com o ser humano. E, falando a respeito da marca da besta, irmão, a gente tem que fugir de tudo que lembre a marca da besta. E em parte alguma da Bíblia diz que vai ser um chip. Ok? Aqueles de vocês que dizem, não, vai ser um chip. Em lugar nenhum da Bíblia diz o que vai ser, irmãos. Diz que ninguém vai poder comprar nem vender. Se você e eu já estamos vendo um monte de gente, eu não vou poder trabalhar, não vou perder meu emprego por causa disso, né? Então, meu irmão, se as pessoas já estão vendidas agora, cabe a eu e a você que ainda estamos aqui firmados na rocha, continuarmos alicerçando mais ainda. Mais ainda, meu irmão, se alicerce na rocha que é o Senhor Jesus. Mais ainda não desista, meu irmão. Mais ainda fique firmado no Senhor. Mais ainda fique firme no seu propósito. Não se permita contaminar. Porque se a pessoa, irmãos, ela já não foi negando o eu, já não foi negando-se a si mesma ao longo dos anos aí, ela não vai querer perder um emprego por causa do Senhor Jesus, não vai. Ela não vai querer perder viagens por causa do Senhor Jesus. Não, não, não. Se ela já colocou primeiros lugares na vida dela que não são o Senhor Jesus, não é agora que essas pessoas vão voltar atrás e deixar ele ser o primeiro, meu irmão. Se eles já são pessoas que não têm o Senhor em primeiro lugar, então já são pessoas que você não tem que dar acesso à sua vida. Cuida da sua vida. Cuida para quem você dá acesso. Presta atenção. Presta atenção às pessoas que você deixa se aproximarem de você, meu irmão. As más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nós estamos vivendo num tempo de extremas trevas, profundas trevas. O caminho é estreito, irmãos. O Senhor Jesus disse que era estreito. Se mantenha no caminho estreito, meu irmão. Se mantém em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem está falando aqui é a Rosane. Hoje é dia 28 de outubro de 2024 e eu vou repostar um trecho aqui, meus irmãos, de um vídeo que eu postei no passado para vocês. Adão Negro, a cópia barata que custará caro. Esse vídeo é um entendimento que eu recebi do Senhor a respeito disso que nós estamos vendo acontecer, que nós vimos acontecer e vamos continuar vendo acontecer enquanto pessoas cedem o templo do Senhor, que deveria ser o corpo delas, pro grafeno.
Então esse Adão negro é a cópia, o diabo ele morre de inveja do Senhor Deus. Ele queria ser Deus, como vocês já sabem. Então ele quis inventar ali o seu próprio Adão. Esse é o projeto Adão, onde o ser humano da era do anticristo, o ser humano do reino da besta, que não é mais um humano, é um híbrido, é um Adão negro. É um humano misturado com ferro, com um grafeno. É um humano que tem compostos de tecnologia. É um transhumano. Não é mais um ser humano. Então, estou compartilhando novamente aqui com vocês esse vídeo. Eu editei um trechinho ali porque eu comentava nesse vídeo a respeito do canal que eu tinha, de um outro canal que eu tinha aberto que não está mais disponível. Por isso eu cortei fora esse trecho. Mas quero compartilhar aqui de volta com vocês esse Adão aí, que é o anseio do anticristo, o anseio do diabo, trazer esse Adão de grafeno, esse Adão negro, esse Adão que é a contrapartida, é o contrário do Adão que o Senhor fez no princípio. Então é como se fosse o diabo decretando um Gênesis do reino da besta, com esse filme através desse personagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem está falando aqui é a Rosane, hoje é dia 22 de novembro de 2022. Eu quero começar lendo a palavra de Deus para nós, meus irmãos, em Marcos, capítulo 13, versículo 23. Aqui é o Senhor Jesus falando. Ele disse assim: ficai atentos. Eis que eu tenho predito todas as coisas. Então, se ele predisse todas as coisas, ele predisse também ali no discurso dele a respeito da marca da besta. Ele predisse que nenhuma carne se salvaria se aqueles dias, esses aqui que a gente está vivendo, não fossem abreviados, né, irmãos? E nós sabemos muito bem a respeito do que o Senhor estava falando. Transhumanismo. O desejo do diabo de misturar a semente dele com a semente humana, como diz no livro de Daniel. Eu quero comentar com vocês, irmãos, que eu estava olhando o site da Celeste e ela estava falando a respeito de um tal de projeto. Eu não vou falar algumas palavras, vou só colocar na tela para vocês, porque eles estão, claro, analisando ali tudo que a gente fala. E eu vou falar coisas sem falar palavras específicas e vocês vão entender nas entrelinhas o que eu tô falando, porque a gente vai driblando ali, né? Então, essa situação toda e trazendo informação. Note o seguinte, meu irmão, que esse desespero que o diabo tem de se enfiar na semente humana, você e eu vemos hoje em dia filmes anunciando isso. Por exemplo, Adão Negro. Você sabe que o composto negro é aquele composto que começa com a letra G. Eu já falei a respeito disso no vídeo Híbridos de Satanás. Vou deixar o link aqui embaixo para você fazer os downloads dos 3 vídeos, onde eu explico a respeito dessa situação toda, de qual que é o desejo do inferno de misturar-se com a semente humana para fazer o ser humano não apto à salvação, porque o Senhor Jesus morreu por seres humanos. Então você vê hoje em dia aí Projeto Adão, o Adão negro. É toda essa tentativa do diabo de recriar uma humanidade com um composto ali escuro, aquele composto que eu não vou ficar falando o nome. Para que o vídeo continue aqui no ar, você sabe do que eu estou falando. Esses compostos aí, compostos do inferno que estão já circulando no corpo de várias pessoas que estão marcadas, que receberam a hararma, a marca de servidão. Então você vê esses filmes já anunciando isso, você vê essa proclamação do inimigo, como que se todos nós tivéssemos que nos render a essa imperfeição maligna, essa contaminação do inferno. E eu quero trazer essa percepção hoje para vocês, meus irmãos, que toda essa pressão que o inimigo está fazendo é para trazer mais contaminação para nós, é para levar nossa alma para o lago de fogo, que é o destino eterno dele.
Eu quero finalizar aqui, irmãos, lendo a palavra de Deus. Lendo Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, onde fala a respeito da Nova Jerusalém. E não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação ou crie mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, somente aqueles que não negaram o nome do Senhor, o nome do Senhor que está em nosso DNA, somente aqueles que continuam sendo odiados por causa do nome dele escrito no DNA. Mas nós vamos continuar, nós vamos prosseguir, porque nós servimos ao Deus dos deuses. O Senhor conta conosco nesse tempo. Nós somos luz e somos sal. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes do único reino que é perfeito, que é o reino dos céus. Então nós vamos continuar sempre, meus irmãos, proclamando que só há um Deus, somente um. E é somente a Ele que nós dobramos os nossos joelhos e adoramos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem está falando aqui é a Rosane. Hoje é dia 12 de dezembro de 2024. E antes de postar o vídeo aqui para vocês, eu preciso ter essa conversa rápida no começo do vídeo aqui para avisar vocês que esse vídeo ele foi editado. Como nós já estamos fazendo aí alguns vídeos aí, vou deixar alguns áudios mudo, completamente mudo o som, e colocar as palavras, as dicas das palavras em amarelo. Esse vídeo é a respeito de hidrogéis. Aqueles de vocês que já acompanham o trabalho que eu faço aqui no YouTube há mais tempo, sabem que eu já legendei um vídeo da DARPA, sobre hidrogéis da DARPA no passado. Essa tecnologia de hidrogéis ela é chamada de biomateriais. Então, o que é um hidrogel? É um composto que pode ser injetado. Dentro dele podem ser colocadas várias coisas. O que quer que seja plano de ser colocado dentro dele. E esse hidrogel é como se ele fosse um composto recheado com coisas específicas. Essas coisas, geralmente, nesse caso aqui desse vídeo, não são coisas nada interessantes, são coisas perigosas. E o hidrogel, ele derrete, tem até um artigo ali que eu estou colocando na tela para você ver. Isso aí são hidrogéis vistos no microscópio do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Esse hidrogel recheado, ele fica guardando o seu recheio por muito tempo, até por 10 anos, segundo os médicos. E, num determinado momento, com uma certa frequência, esse hidrogel derrete. E no momento que ele derrete, aquilo que o estava recheando é liberado dentro de quem recebeu essa situação aí. Então, eu estou falando aqui nas entrelinhas, para que vocês compreendam aí, tá bom? Vou deixar o vídeo postado sem nenhuma edição no canal do BitChute, para aqueles de vocês que tiverem interesse em ver sem edição. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. And it's all part of the bigger agenda, Dr. And I know that you understand this, the agenda moving towards transhumanism. You know, Biden just signed this executive order, which is essentially advancing transhumanism, talking about editing. We've got a new global center here in Australia where they're also talking about the importance of editing, something that people would not have consented to in the past, but now it looks like they've inadvertently done to themselves by consenting to these, which are editing technology. And now we're openly talking about this editing and changing what it means to be human. I mean, this is scary stuff. But I want to circle back to the hydrogel if we can, because sure. I think you know, myself included, a lot of us don't necessarily understand this delivery system and what it's actually capable of. Can it be programmed?
I've got a lot of questions around this. Sure. So essentially, the hydrogel is it's a fixative, like a matrix, if you will. Think of it as something that allows for stability of whatever is being put in it. So the hydrogel is essentially a mechanism of delivery that creates a consistent and stable matrix to hold whatever they want to be held in there. It just so happens that in this particular case, there's overwhelming evidence that there are at least three we know of, probably more additional ones that we're not aware of, but the three that I'm aware of for certain, somebody said about is not one that we found in there. That is not consistent with the information that I've gotten. Mars is one. Mars is the that causes fever, and essentially it causes from the eyes, ears, throughout the body. 88% mortality from exposure. So that means if one person is walking down the street and somebody else has it and they encounter them, there's an 88% chance that they will die from that exposure. But that's from an exposure. Here, in this case, the Mars is in this hydrogel. Okay, so it's already in your body. So that has much higher than, it's probably like a 99% mortality. The second one is, and then we've got a form of E. coli. So these three, there's more than overwhelming evidence that these are three of these that are housed within the hydrogel that is used in the being given. Now, these three are innocuous. They're stable, they're inert, they don't do anything. You wouldn't even know that they're there, okay? But the hydrogel is the fixative that is within. So think of it almost like paraffin or cryo or something that's preserved, okay? It's like a storage. It's a vehicle to deliver whatever they're trying to deliver, like whatever else they're doing, but it's also fixating these things and keeping them stable. So they're essentially, it's a payload, very high levels. It's the payload of that are being held in this hydrogel, almost like a sleeper cell. Are you familiar with the term sleeper cell? Yes. So it's like when they talk about terrorism, a sleeper cell is somebody, they program them, they may not even be aware of what's going on. They go in, they live in another country for months, sometimes years, decades, and then they're activated and they don't even know it's hypnotic or whatever the case is. They get activated and they're sleeping in the sense that they're not doing anything covert. As soon as they're activated, now they're creating the problem that was designed, previously, decades ago before, to be able to do whatever they're supposed to do. So think of this as these sleeper cells that are inside the hydrogel that's inside the people that, it's inside their bodies, completely inert, doesn't do anything. Now, when there is a trigger, when that sleeper cell is activated, when there's this trigger, and we don't know what the trigger is, there's been a number of things that have been postulated. The one that most likely is an 18 gigahertz pulse from the towers that have gone up that will be 1 minute in duration, 3 subsequent pulses, all 1 minute in duration, that will then cause this hydrogel to melt down, disassociate, dehiss, whatever it's going to do, become unstable, and now allow that sleeper cell to awaken and release and allow them to become no longer inert. Now they're becoming Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje é dia 8 de outubro de 2024. Quem está falando aqui é a Rosane. Eu quero trazer aqui, meus irmãos, para vocês um vídeo onde é uma continuação, irmãos, de coisas que eu já comentei com vocês a respeito das 3 hélices de DNA, o jogo Diablo, que diz que em 3 virão. Eu comentei com vocês que o Senhor tinha falado comigo que é a respeito das 3 hélices de DNA, pessoas chorando grafeno o tempo todo que aparecem em filmes, em jogos, em clipes musicais.
Então o diabo ele vai continuando ali com um discurso, o discurso de ressurreição, da trazida da besta. Apocalipse 17, capítulo 17, versículo 8, diz o seguinte: a besta que viste era e não é, e subirá do abismo sem fundo, e irá à perdição. Então eu já falei a respeito disso em outros vídeos, você que não viu, recomendo que você dê uma olhada. Comentei que os últimos vídeos ali no Beetlejuice, a família Addams, Wednesday, aquela mão do defunto que aparece sempre no ombro dela, é uma mão que eles já estavam avisando do protocolo de ressurreição do anticristo. Então, nesse vídeo eu vou trazer para vocês aqui uma filmagem que foi feita no jogo Diablo, um jogo a continuação chamado Vaso de Ódio. Vaso de Ódio é, no caso, o anticristo, e esse vídeo ele mostra a ressurreição na possessão do anticristo, a possessão de um corpo humano através de grafeno. Você vê que esse iníquo ele está numa piscina de grafeno. Nesse vídeo, nesse jogo, eles falam, não vou postar aqui tudo, vou postar só a parte final ali, a da apresentação, o anticristo próprio se apresentando para a humanidade. Mas nesse jogo eles falam, eles zombam da primogenitura que o Senhor Jesus nos conquistou. E nesse jogo eles falam muitas indiretas para o próprio Senhor Deus. Inclusive você vai ver aqui nessa apresentação, nessa possessão ali que o anticristo aparece falando, ele está falando exclusivamente aqui para Jesus, zombando ali, né? Que o Senhor Jesus é o nosso pastor. Então, não recomendo que você veja esse vídeo com crianças por perto, tá bom? Não recomendo que você veja esse vídeo se você tem sensibilidade a esse tipo de cenas. É um vídeo com cenas fortes, ok? Então, eu vou passar aqui para vocês. E eu não vou fazer nenhum comentário, meus irmãos, porque todos os vídeos que eu postei, eu acredito que já comentam por si e você vai perceber aí a conexão que todos eles se fazem, se complementam. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Beloved shepherd of the light, after eternity of vigilance, you are betrayed, and by your own flock. Pity. Now the wolf shall rise anew. Trapped in the guise of man,